E aí galera, beleza? Aqui é o nosso canal Piwa Ajude-me e nessa aula a gente vai falar sobre descriptors, ou objetos descritores, e os métodos mágicos get, setName e delete. Olha o que eu fiz aqui. Aqui é o material da aula passada sobre Neste. Eu só modifiquei o código um pouquinho. Se você não tiver assistido ainda essa aula, assiste, vou colocar lá o link lá em cima. Então a gente cria uma classe aqui. Que nem no outro. Agora eu coloco aqui os resultados aqui dentro da classe. E estou fazendo aqui um append. Certo? Essa é a única coisa que mudei. Also, né, eu coloquei isso aqui dentro e aqui. Só agora adicionei algumas coisas. Aqui temos variáveis de classe. E aqui tem outras coisas aqui. Vamos ver o que acontece. Olha, eu coloquei aqui ABC, 1, 2, 3. E aqui 3 floats. Ok? E olha aqui. Então, o loop foi executado que nem a última aula, de boa, ok? Com counter aqui, personalizado aqui com next. E agora, olha o que a gente tem agora. Quando eu clico aqui, eu coloco results int. De repente só temos integers. Float, temos floats. String, temos strings. So, como isso aconteceu? Porque, obviamente, aqui eu estou colocando isso para none. E depois eu tenho uma lista lá, onde tem coisas lá dentro. O que acontece se eu tento deletar esse negócio? Del can't be deleted. Então é bem interessante, né? Então, descriptors servem para acessar de uma maneira distinguida. Você pode configurar como você vai acessar atributos de uma classe. Isso, obviamente, é extremamente poderoso. Olha, é bem legível aqui. E tem um algoritmo aqui dentro que está cuidando de tudo disso. De colocar no lugar certo e pronto e tudo. Isso vamos aprender hoje. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você cria uma classe descriptor. Você pode chamar como você quiser, ok? O init é opcional. Se você precisa de um init, você coloca. Eu coloquei porque eu precisava passar o data type para depois fazer uma verificação baixo, ok? So, quando você tiver feito isso, você também tem que declarar desse jeito. Parece um pouquinho esquisito, talvez, no começo, mas é desse jeito mesmo. Por que eu coloquei no none? Então, eu coloquei no none e não numa lista para você ver, obviamente, acontece alguma coisa mágica, de repente uma lista. So, a primeira coisa que vai ser chamado aqui é o descriptor de set. Então, aqui é definido aqui a configuração básica do atributo. Você pode colocar aqui qualquer coisa. Não? Olha, print instance, vamos lá, setting attribute. So, olha o que acontece. Né? E aqui você está vendo aqui. Né? E está chamado e você pode fazer qualquer configuração lá dentro. Isso é uma coisa incrível. Né? Qualquer configuração você pode fazer aqui. Olha, eu coloquei que sempre vai ser uma lista. Eu basicamente ignorei o value aqui, esse value, eu estou completamente ignorando. Eu falei, não importa o que você passa, eu vou colocar uma lista aqui. Importante aqui a instância e agora esse MyIterator, ok? A instância está sendo passada aqui. Depois você faz coisa que você quiser. E depois você pode, por exemplo, acessar o dict diretamente, que também postei ontem uma aula sobre dict. E o self-name é o nome do atributo. Results string in string. Não, a gente pode, aqui, esse aqui. E self-name é opcional, mas obviamente é sempre uma boa ideia de saber o nome do atributo, né? Senão você tem que configurar tudo para cada atributo uma classe diferente. Provavelmente é uma boa ideia de configurar o setName, né? Então aqui você está vendo, esse é o nome que está sendo passado aqui, né? Você faz isso aqui, é só isso, ok? SetName é o atributo.
Né? E a única coisa que você tem que fazer é aqui o self-name e name. Porque aqui está passado o owner class, quer dizer MyIterator. A gente também pode dar uma imprimida aqui. Owner. Porque a coisa legal com descritores, aqui, a coisa legal com descritores é que você pode, obviamente, isso usar para outras classes também. Você tem outras classes também que é implementar mesmo algoritmo de ordenar as coisas segundo a data type, né? Aí você faz desse jeito. Você define os nomes das variáveis da classe, tem que ser antes do int aqui. E aqui você define e pronto, né? E aí você tem tipo um blueprint que simplesmente vai rodar em tudo. Né? Bom, então esse é feito. Então a gente chamou primeiro aqui o set. Então não importa que a gente passa aqui, vai ser uma lista. Certo? Agora, mais importante, provavelmente, para esse negócio é o get. Né? Esse aqui, porque aqui, esse você define como você quer acessar esse negócio. Então você pode implementar seu próprio algoritmo aqui, como eu fiz. Um algoritmo bem simples, uma list comprehension. Também já fiz uma aula sobre list comprehension. A instância que está passado, obviamente, tem esse atributo já definido. Eu já coloquei aqui, certo? Esse vai ser uma lista aqui. E aqui, eu falo, olha, dá uma olhada, x por x, also cada elemento dessa lista, se tem o data type, né, que a gente definiu aqui em cima, que a gente passou aqui, self.dtype, né, que a gente definiu aqui. Esse é o data type de x. Assim tô organizando o negócio, entendeu? Então, quando acesso result string, ele sabe para só retornar strings. Os ints são os ints, float são os floats. E aqui, no delete, você pode definir coisas, o que deve acontecer quando alguém tenta chamar o delete. Olha, aqui são os ints, certo? Agora, quando eu tento deletar isso, aí ele não vai. Eu não estou permitindo isso. Isso, obviamente, é extremamente útil quando você precisa, para o funcionamento da sua classe, variáveis que simplesmente precisam ser sempre de um estado, só não podem ser deletados, sabe? Também, por, sei lá, sem querer, né? Às vezes acontece, você faz um loop, sei lá, um delete lá, loop, e o negócio some, né? E assim você pode evitar isso. Ou você pode fazer qualquer outra coisa. Então, se eu quiser fazer aqui outra coisa, né? Aí eu posso fazer também, ok? Pois vamos supor, a gente vai agora deletar e vamos tirar todos os integers agora de todos os resultados. Então a gente vai colocar assim. Esse aqui está sendo passado. Então a gente vai colocar assim. A gente vai copiar isso aqui. X for x in instance all results. If. E agora vamos colocar not. Agora eu vou deletar todos os resultados. E olha o que acontece. Então, aqui são todos os resultados, certo? Aqui de integer. De float, de string. Beleza. Agora eu vou colocar del MyIterator result string. Agora eu vou chamar de novo. Tá vazio. E além disso, eu mudei. Aqui também não tem mais string. Entendeu? Então, é um negócio extremamente poderoso para configurar sua classe. É muito louco e é bem organizado. E como eu já falei, você pode depois importar isso, deixa num arquivo diferente, importar isso e usar várias classes. Não? Você pode definir seus próprios algoritmos. É extremamente simples. Muitas vezes você vai também ver os descritores implementados como property. Né? Esse aqui. Esses são, basicamente, eles usam under the hood, eles usam um descritor. E, claro, para uma única variável é provavelmente mais simples fazer aqui simplesmente um property e pronto. Né? Mas, esse aqui é incrível, é uma maravilha esse negócio. Né? Então, sempre quando você faz esse jeito aqui e você define aqui get, set, delete, ele já sabe o que é um descritor. Ele sabe automaticamente como lidar com esse negócio. Né? Por isso aqui não vai ser none, porque ele sabe ele tem que chamar descritor, ele vai decidir o que fazer.
Não importa o que eu coloque aqui, vai ser sempre assim. Olha, mais uma olhada aqui. So, agora vamos colocar outro variável. Vamos tentar colocar aqui um dict. So, e agora? Não tem. Porque o descritor, ele decide o que fazer. Bom, muito obrigado por ter assistido essa aula. Espero que tenha ajudado. Tenta usar esse negócio extremamente poderoso. Você também vai encontrar código na descrição, obviamente. Inclusive, agora, eu também usei no código de ontem um dunder, um grader ou equal. Porque o YouTube, na descrição, ele não permite esses símbolos aqui. Ele não permite. Aí também em Python, aí você dá um jeito aqui com grader equal assim, em vez de colocar esse símbolo. Né? Esse é por isso os dados são tão importantes, porque esse aí como Python funciona, entendeu? Bom, muito obrigado por ter assistido e a gente vai se ver na próxima aula, né? Tchau, tchau.